Graça e paz, estamos agora entrando na sua casa, na sua residência, no seu escritório, no seu smartphone, no seu computador, através da SBB TV, aqui da sede nacional da Sociedade Bíblica do Brasil. Normalmente não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Hoje nós vamos falar e pensar a respeito da causa da Bíblia. E para isso eu convidei, para fazer parte desse bate-papo aqui da Sociedade Bíblica TV, o professor reverendo doutor Rudy Zimmer. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Uma grande alegria estar aqui para contribuir com alguma coisa. Alguma coisa, muita coisa, pelo seu currículo, pela admiração que todos nós que fazemos parte da Sociedade Bíblica temos pela sua pessoa. Até porque também, deixa eu já fazer referência ao título gremista também, né? Lá do Rio Grande do Sul, é isso, professor? Isso aí, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar um pouco disso também aqui. Tá bom. Professor, uma pergunta que sempre nos fazem em cada local que nós vamos, né? Nós, como vice-presidente da Sociedade Bíblica e Diretório de São Paulo, e todos os outros integrantes, Paulo Moura, secretário, conta para nós um pouco da história da Sociedade Bíblica. Como se formou a Sociedade Bíblica? Quem formou ela? Tá. E como ela hoje se sustenta? Tá. Olha, não dá para falar da Sociedade Bíblica do Brasil sem falar um pouco mais amplamente. Por exemplo, o que ocorreu no final do século XVIII, lá nos anos 700? Foi ali que começaram, no mundo inteiro, aventuras missionárias. O grande movimento missionário, sabe? As igrejas acordaram para a necessidade de evangelizar o mundo. Correto. E aí foram para a Índia, foram para vieram para o Brasil, foram para tudo que é lado. O que aconteceu? Qual foi a necessidade imediatamente sentida nesses movimentos missionários? Eram as Escrituras Sagradas. Sim. E aí o que aconteceu? Em seguida surgiu o movimento das sociedades bíblicas. O primeiro foi em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que então já começou a atender os primeiros movimentos missionários que saíram da Inglaterra. Okay. E foram para várias partes do mundo. E aí começou a seguir. E o que aconteceu? Isso contagiou outros países, as igrejas de outros países que fundaram, então, sociedades bíblicas locais. Por exemplo, em 1808, fundou-se a Sociedade Bíblica da Escócia. Eu até fui convidado em 2008 para celebrar os 200 anos da Sociedade Bíblica da Escócia, pregando lá. Então, por quê? Eles despertaram pela importância de levar a Bíblia e ajudar as igrejas a ter a Bíblia nessa expansão missionária. E aí chegaram ao Brasil. Duas sociedades chegaram ao Brasil. Logo, em 1809, foi a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira chegou aqui pela primeira vez com descarregando 12 mil Novos Testamentos aqui no Brasil. 12 mil? Porque abriu, que ali abriram os portos, porque veio Dom João VI para o Brasil, abriu os portos para as nações amigas. Aí abriu para a vinda da Inglaterra também. Aí chegaram os primeiros Novos Testamentos ao Brasil. E depois a Sociedade Bíblica Britânica começou a atuar mais aqui no Brasil, estabelecendo aqui em 1856 um escritório no Brasil. Mas antes disso, depois da Sociedade Bíblica Britânica começar o trabalho, veio a Sociedade Bíblica Americana. E estabeleceu até um escritório um pouco antes, 1854. E aí, estas duas sociedades bíblicas acompanharam o trabalho missionário das igrejas aqui no Brasil, fornecendo Bíblias, Novos Testamentos e Escrituras para elas. E isso passou quase um ano, porque foi em 1948 que as igrejas que foram tocadas por esse trabalho das sociedades bíblicas, a liderança dessas igrejas se juntou, peraí, nós temos que fundar uma sociedade bíblica aqui no Brasil. Do Brasil. Do Brasil. E foi com o apoio dessas outras duas sociedades bíblicas, foi fundada então, em 10 de junho de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil. Foi a liderança das igrejas presentes. Lá no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, houve um grande culto de celebração da abertura desse trabalho aqui no Brasil. E justamente, desde sempre, desde o começo, por isso se caracteriza o nosso trabalho, o trabalho das sociedades bíblicas, um trabalho de apoio
as igrejas. Essa é a essência do nosso trabalho, de apoio, de todas as maneiras para que a obra bíblica ajude as igrejas a expandir, porque a igreja foi confiado a missão de Jesus, ide por todo o mundo. Isso é a igreja que vai, mas ela precisa das escrituras para isso. Então, a Sociedade Bíblica é a serva das igrejas. A causa da Bíblia. A causa da Bíblia. A Sociedade Bíblica, com a causa da Bíblia, é a serva que ajuda, serve de todo jeito as igrejas para avançar nesse trabalho. É certo eu dizer, Rudy, que a Sociedade Bíblica não pertence a exclusivamente uma igreja ou duas? Não. Exatamente, perfeito. Por isso nós não temos uma orientação doutrinária como igreja. Exato. Nós somos, por isso a palavra técnica usada é interconfessionais. Interconfessionais. Isto é, nós servimos todas as igrejas. Independente de placa, como hoje se diz, placa. Inclusive, alguns até se assustam. Não só as igrejas evangélicas, históricas ou protestantes, mas também a igreja católica, igrejas ortodoxas. Porque há partes do mundo em que a força cristã é mais católica ou mais ortodoxa. Lá nós temos sociedades bíblicas fortes também. E aqui também apoiamos onde é possível, nesse sentido, com a Bíblia, para que a obra bíblica seja realizada. E como se mantém a sociedade bíblica? Aí que está. Bom, em grande parte, como isso são materiais que também custam, claro, né, em grande parte são vendidos, boa parte é vendida. Por outro lado, nós também recebemos contribuições das igrejas, ofertas de igrejas, como também de indivíduos que se engajam com isso e veem a essencialidade do trabalho para o apoio às igrejas e contribuem. Então, as fontes são diversas nesse sentido. E a gente, então, busca tal. Em lugares como esses, em que a distribuição é altíssima, atualmente, por exemplo, isso já faz uns 4, 5, 6 anos, a obra bíblica no Brasil é a maior do mundo. Né? A maior do mundo? A maior do mundo. A distribuição mundial, hoje nós, por exemplo, em Bíblias, quantas Bíblias se alcança no mundo inteiro por ano? Pelas sociedades bíblicas são 148. São 35 milhões de Bíblias. Das 148? Das 148. E nós? 7 milhões e 600. Quase um pouco mais de 20%. Exatamente. É 1/5 do mundo. 1/5 do mundo no Brasil. No Brasil, sozinho, distribuído no Brasil. Agora, se você somar, não só pega a Bíblia, mas pega os Novos Testamentos, pega os livretos que trazem só o Evangelho, ou então recursos para os mais diferentes programas de todo tipo, e mais as seleções bíblicas. Então nós disparamos. Sabe quanto é por ano? Ano passado, 175 milhões. Só no Brasil. Espetáculo. Sabe quanto isso representa em termos mundiais? E lá, contando também todas as outras escrituras distribuídas, nossa distribuição só no Brasil passa de 2/3 do mundo inteiro. A distribuição brasileira é mais do que 2/3 de toda a distribuição mundial das 148 sociedades bíblicas. Então, isso significa... Não, o que eu estou dizendo é que o que eu quero chamar a atenção, isso é o trabalho das igrejas. Elas precisam se conscientizar do quanto estão fazendo pela causa bíblica do Brasil. E é elas que estão incentivando esse trabalho brasileiro, da Sociedade Bíblica do Brasil. Como diretor executivo, e eu sei que participou também do Conselho Mundial de Sociedade Bíblica, como eles veem o Brasil nesse aspecto? Eu quero fazer a seguinte referência, Ruth. É um país jovem, 500 anos. A Bíblia com 2000 e anos aí, e já a tradução vindo. Como eles veem esse amparo e esse número espetacular? Como é que a sociedade mundial vê? Evidentemente, eles ficam de olhos abertos. Por exemplo, nós tivemos tivemos a Assembleia Mundial agora em maio, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu até fiquei surpreso, porque foi distribuída uma publicação para todos ali, eram 500 pessoas participando, representantes de todas as sociedades bíblicas e convidados e tudo. E lá se destacou isso. O Brasil apareceu lá dentro como... Eu nem tinha me perguntado a respeito. Eu digo, uau! E aí, por exemplo, eles fizeram a soma, porque a última... Uma notícia agradável. A última Assembleia Mundial foi em 2010, né? E agora 2016. Nesses 6 anos, só em Bíblias, o Brasil distribuiu mais de 45 milhões aqui no Brasil. Então, isso é incomparável em qualquer parte do mundo, em qualquer sociedade bíblica. Então, realmente, hoje então, os olhos do mundo
em termos das sociedades bíblicas, estão para cá, no sentido de ver como é que fazem, o que está acontecendo lá, o que nós podemos aprender. O que acontece num país que se diz falido, etc. O que nós podemos aprender? Então, a gente tem muitos visitantes de fora que aqui vêm para ver, etc. Mas, inclusive, formamos aqui uma academia, um tipo de um MBA em sociedade bíblica, né? Que nós oferecemos cursos para nós, sempre gente nossa, mas convidamos também pessoas de fora. Começando agora, daqui a 2 semanas, começa o 6º grupo. Nós já temos 5 grupos formados, que vêm aqui por um ano inteiro, um ano e meio. Fora os seminários de ciências bíblicas. Exatamente. Isso especialmente aqui no Brasil, né? Que é um dos principais divulgadores da obra bíblica no Brasil. Uma coisa me intrigou quando eu comecei a conhecer a sociedade bíblica. Quando eu fui ver a gráfica, inclusive estamos aí, a nossa produção, passando algumas imagens, professor, de como é a sociedade bíblica aqui na nossa sede nacional. O papel nosso é importado, porque o papel nacional é feito de cigarro. Exato. E não presta para a Bíblia, porque ele suja as máquinas que não dá para fazer. Então, infelizmente, o Brasil, que tem a maior distribuição de Bíblia, não nos consegue fornecer papel Bíblia. Nós temos que importar. Não, esse é um dado importante para nós telespectadores. Quer dizer, nós temos que importar porque nós não temos E aí uma crise econômica, como agora, acaba nos afetando. Se o dólar vai lá para a lua, sabe como é que é a história? Sim. É complicado, porque nós dependemos totalmente de importação de papel Bíblia. E nós precisamos ter sempre em estoque, na média de 1.200 toneladas de papel Bíblia, por causa da demanda das escrituras que nós temos que imprimir. Para falar um pouco de número, Ruth, quantos funcionários hoje na Sociedade Bíblica, Brasil? Nós temos em torno de 500 funcionários aqui. Às vezes vacila e tal, mas em torno de 500 funcionários. Mas isso significa toda a operação no Brasil. Operação no Brasil. Porque existe a operação... Envolvendo as secretarias regionais. Exatamente. Temos a operação nacional aqui, com as 5 secretários que respondem diretamente comigo, seus departamentos. A gráfica, que evidentemente ocupa... A gráfica encadenadora, que juntos aí passa de 200 e poucos funcionários. Mas aí nós temos 10... braços estendidos para dentro do Brasil, justamente para atender mais proximamente as igrejas, que são nossas unidades regionais, ou secretarias regionais. E lá, dependendo da demanda e dependendo do trabalho, são maiores ou menores. Por exemplo, a de São Paulo, mesmo que nós estamos aqui, nós temos a de São Paulo. Sim. São Paulo, eu sempre falo, se a Secretaria Regional de São Paulo fosse uma sociedade bíblica independente, ela seria talvez a 2ª ou 3ª maior do mundo. Louco. Porque o alvo mensal é mais de 100.000 Bíblias. Isso é raro encontrar no mundo inteiro. Eu estou sabendo que você, como diretor executivo, também, a América do Sul abrange, a Sociedade Bíblica do Brasil também está já colocando. Bom, nós ajudamos. Ajudamos o seguinte, é que como eles falam todos uma língua só, mas não são publicadores. As sociedades bíblicas não estão envolvidas em publicações, então pediram nossa ajuda. Então, como nós temos uma unidade de publicações assim, realmente altamente capaz e que faz um trabalho extraordinário, e também se destaca mundialmente por isso, por causa da diversidade das coisas que são publicadas aqui, então nós fomos solicitados a ajudar a publicar para o espanhol e ajudar essas sociedades bíblicas nessa área de publicações para que eles possam... Fazendo uma verdadeira integração da América Latina. Exatamente, para que possam distribuir mais. Bom, eu vou chamar, Ruth, de nosso intervalo por enquanto, mas já anunciando o seguinte, você que quer acompanhar SBB TV nas redes sociais, Facebook e também pelo nosso site, sbb.org.br. E se quiser falar com o nosso diretor executivo, pelo e-mail webmaster@sbb.org.br. Nós estaremos retornando daqui a pouco com mais notícias sobre a sociedade bíblica e aí nós vamos falar um pouco da tradução da Bíblia no nosso país, em nosso território. Ok, estamos de volta aqui com o SBB TV, apresentando ao meu lado meu amigo, irmão, reverendo, pastor, Dr. Rudy Zimmer, diretor executivo da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. E você que quer entrar em contato conosco,
você pode fazer pelas redes sociais e também pelo nosso site, sbb.org.br, ou pelo e-mail específico, webmaster@sbb.org.br. Meu irmão Rude, voltando a falar um pouco agora, já pegando o gancho do primeiro bloco, como estamos a nível de tradução? O nosso carro-chefe é a nossa NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, correto? Mas sei também que existem já projetos avançados, como também no último fórum que aconteceu o lançamento do Novo Testamento da Almeida, já revisado. Como é que está isso? Bom, na verdade, o carro-chefe mesmo sempre foi a Almeida, em termos da utilização pelas igrejas. Porque é o primeiro texto que entrou no Brasil, mais clássico, e as igrejas começaram a usar, então tal. A NTLH entrou como um recurso especificamente, quer dizer, para, primeiro, alcançar mais pessoas. Podemos colocar que o carro-chefe de hoje, né? Por exemplo, quando eu estava... Nós fizemos a revisão na década de 90, eu trabalhei nisso, eu coordenei a comissão, inclusive. Naquela época, a NTLH tinha uma distribuição de 3% a 5% das nossas Bíblias. Mas aí ela nem era NTLH, era BLH, Bíblia em Linguagem de Hoje. Bíblia em Linguagem de Hoje. Daí, quando ela foi relançada e se mostrou a importância dela, porque o que é que as pessoas não se flagram? O brasileiro, no seu dia a dia, quase 100%, não usa mais do que 2.000 palavras. E não se dá conta que na Almeida, depende da Almeida, porque em duas ou três versões, 8.000, 9.000 a 12.000 palavras diferentes. Vai entender? Não vai. Dificilmente. Especialmente na evangelização. Sim. Se eu vou dar uma Bíblia, a pessoa abre assim, mas eu não entendo nada. Aí fecha e não lê mais. Então, a gente mostrou a importância da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, porque ela tem 3.000 e poucas palavras. O brasileiro, embora só use 2, no contexto ele entende mais do que 3.000. Então, ela é acessível, ela traz o amor de Deus de uma forma compreensível e acessível. E aí ela explodiu. Hoje está em 35%, mais ou menos, na distribuição brasileira. Por causa dessa mostra clara da importância de uma versão que venha ao encontro das necessidades do brasileiro. Então, como estamos hoje em termos de tradução? Pois é, a atualizada, que é a que mais se usa no Brasil, em termos nas igrejas, especialmente no lado litúrgico, nas cultos e tudo mais, ela também já estava, digamos assim, com certas dificuldades. Termos que não se usam. O que as pessoas às vezes esquecem, língua é uma coisa viva. Ela vai mudando. Ela muda. Muda. Hoje nós temos no Facebook curtir. Curtir na nossa época era curtir couro. Exato. Hoje é curtir de positivo. Eu sempre falo, eu dou um exemplo, quando eu era diretor até do seminário, uma pessoa chegou, era do Nordeste, e chegou, diretor, minha irmã descansou. E eu gaúcho, né? No Rio Grande do Sul, quem descansa morre. Aí eu digo, eu rio, choro, o que eu faço? Aí ele, ela deu à luz uma criança. Que é isso? Então, isso é um regionalismo. Então, mudam. Eu sempre também digo um outro exemplo. Que eu digo, na época que eu era jovem, quando a gente via uma moça bonita, mas que peixão. É assim que se fala hoje para menina bonita? Peixão é cientista, viu, professor? Mas a gente é assim que usava, né? Hoje, sei lá como é que usa para falar, para chamar uma moça bonita, né? Então, muda. A linguagem vai mudando. É preciso adequar. E é isso que estamos fazendo. Então, a atualizada permanece erudita, permanece, digamos, clássica, mas muito mais compreensível e acessível. E isso vai revolucionar outra vez o trabalho nas igrejas. Eu entendi a tradução quando conversando com o nosso Paulo Teixeira, e ele me explicando, como é que eu poderia colocar numa Bíblia, num país africano, falando branco como a neve, se nunca viram a neve? Isso Eu tive que traduzi-la, né? Sabia, falando branco como o interior de um coco verde. Que aí a pessoa da África entende que é o branco que está fazendo referência. O escrito é o branco natural, né? Exatamente. Aí eu comecei a entender a tradução. Falei,
Porque hoje as pessoas pensam, professor Rudi, me corrija, joga no Google e acabou. Não é assim? Exato. Não, absolutamente não. Porque, aí falando do branco, você vai lá para o Polo Norte, onde é que moram os esquimós, eles conhecem 20 brancos diferentes. Eles perguntam, mas que branco? Exato. Porque as neves têm várias cores, eles conhecem. Para mim, neve é branca, Exato, toda ela, exato. qualquer uma. Para eles, não. Então, é muito complicado. Por isso, a gente precisa, assim... E isso, no fundo, toca na essência da Bíblia. O que é? O que é a Bíblia? É Deus vindo a nós se tornando gente. Em Jesus, por excelência, Ele se encarnou. Para que Ele se pudesse identificar comigo, com minhas necessidades, com minhas piores situações e assumir tudo isso e me salvar. Bom, Ele faz isso na Bíblia. Ele vem falar a minha linguagem. Perfeito. Ele vem para me tocar, para que eu possa compreender. E não só eu, qualquer. Por isso, inclusive, a variedade. Você tem história. Tem gente que gosta de história. Esse é o caráter não gosta de poesia. Sim, tudo bem, mas tem tudo aí. Tem gente que adora poesia. Está cheio de poesia. E tudo aqui justamente para que não haja uma pessoa que não possa ser tocada por essa palavra de Deus. Deus vem a nós se encarnando conosco. Esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter de Deus. É o único E jeito você de salvar. transforma o seu próprio canon, né? Exato. Você tem alguns livros seus, Isso. salmos seus, que é aquele Exato. que você recorre sempre. Aqueles que são os seus preferidos. Exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouco da Bíblia para o cego. Ah, o Braille. sim. Nós temos algumas fotos, a produção está colocando no ar, e é interessante. Como faz? De que maneira nós distribuímos? Por favor. Isso. Na verdade, eu estive completamente envolvido nisso. Na época, eu cuidava de publicações aqui, foi no final da década de 90, e eu viajei pelo mundo. Porque, sabe, aqui nós conseguíamos publicar um livro, um volume, que nem sempre era um livro completo da Bíblia, por ano, vindo de fora, de alguma publicadora lá fora. Aí eu fui visitar essas publicadoras, fui para Holanda, fui lá para Califórnia, Lutheran Braille Workers, que eles tinham a sua... E daí eu examinei tudo isso, mas espera aí. E eles disseram, não tem como fazer diferente. Mas nessa altura, a área digital já vinha progredindo. Em 90 nós já estávamos no computador, etc. Aí eu fiz um estudo interno aqui, como é que nós poderíamos agilizar? Havia já, então, um software que transformava o texto em braille, certo? Mas, texto literal? Isso, a gente submetia o texto, ele transformava em braille. Entendi. Mas o fato era o seguinte, era preciso, porque, veja, uma página aqui cabe muitas palavras, em braille é pouco. É limitado por causa do jeito do que o braille escreve. Sim. Então, o que nós fizemos aqui no nosso setor de publicações, nós combinamos 2 softwares. Nós usamos esse que usamos para paginar, para diagramar as nossas Bíblias aqui, mas aí nós colocamos o texto bíblico só em tantas palavras quantas podiam caber numa página em braille. Entendi. E aí nós colocamos paginamos toda a Bíblia, aí deu 30, veja, uma Bíblia aqui é um volume. A Bíblia paginada no estilo braille dá 42 volumes. Isso é interessante realçar. Então nós paginamos... 42 volumes. Paginamos ela toda e depois, o que fizemos? Aí submetemos ela no software do braille. E aí nós conseguimos terminar a Bíblia em 1 ano. Aliás, 8 meses nós terminamos a Bíblia completa em braille e aí nós a lançamos no ano 2000. Hoje, quanto tempo demora uma Bíblia em braille para ser produzida? Bom, nós, por exemplo, agora que já está diagramada, nós parece que conseguimos imprimir aqui 2 por dia. Enquanto nas outras é 35 mil, 40 mil por dia. Né? 2 por dia. Não, e é interessante que essa Bíblia muitas vezes é doada, né, professor? Sim, sim. Todas elas, em princípio, são doadas. Para bibliotecas. Bibliotecas e todos os cegos que se inscrevem no nosso programa aqui. Muito bom falar. E talvez muitos não saibam disso. Todos que se inscrevem aqui, a cada 3 meses recebem um volume, de graça.
com uma contribuição de muitos que fazem oferta para isso, porque é muito caro uma Bíblia Braille. Entendo. Então, a cada 3 meses recebe, porque no fim vai precisar um espaço em casa para colocar isso lá. Isso é interessante nós salientarmos, professor Rudy, porque as pessoas têm que ter essa consciência. Muitas vezes a Sociedade Bíblica está vendendo uma Bíblia mais elaborada, vamos dizer, como essa nossa que nós temos em couro, mas que subsidia essa. Exatamente. Esse é o grande ponto, porque não existe quem se aproveita de qualquer lucro aqui. Não. Tudo é revertido para cá. Então, fora as milhares e centenas de Bíblias que doamos. Né? Exatamente. Então, tudo que entra por meio das vendas, digamos assim, o que resta depois de cobrir os custos, tudo, é direcionado para esses programas todos. A causa da Bíblia. É a causa da Bíblia. Esse é o projeto. Quer dizer, é um moto contínuo. Exatamente. Continua totalmente. Sempre produzindo e hoje Brasil recorde. Exatamente. Então, e aí ainda existem oportunidades não atendidas. Quer dizer, se a gente tivesse mais recursos, a gente poderia atender até mais. Né? Professor, eu gostaria de lembrar um pouco, já que é gremista, aí como é que foi nas Copas? Para me contar uma história da Copa de 70 que o senhor participou. Me recorda aí, como é que é essa história? Pois é. Eu falei que ia te colocar na parede, Rui. Não, tá bom. Não, é que eu tive uma experiência fora de comum. Na Copa de 70, eu estava estudando teologia. Eu me formei em 71, né, como pastor. E 70, justamente no final dos meus estudos, tinha uma irmã morando em Porto Alegre, eu estudava lá. Então fui visitar, parece que tinha um jogo e nós vimos juntos, etc. Aí depois peguei um táxi para de volta para o seminário. E nisso o táxi me bate debaixo de um caminhão. Estava chuviscando e tal, ela entrou e bau, e eu me bati a cabeça. Que carro? Era um Fusca. Fusca, daqueles que não tinha banco na frente. Aí eu perdi meus óculos e tudo, aí me levaram para o pronto-socorro e tal. Aí, justamente, a grande experiência, o que é? Lá tinha muita gente, não sei se é por causa de chover, tinha muita gente lá, o médico nem conseguiu me atender logo. Tá? Aí tinha 2 enfermeiras, quer dizer, na verdade, estagiárias, né? Dão uma limpeza aí e tal, ajeita o negócio e tal. Aí uma delas viu minha pasta, que dizia assim, seminário teológico e tal. Ela disse, poxa, você estuda teologia? Ah, sim, eu estudo. Aí ela disse, meu pai é pastor. Ah, mas que beleza e tal. Pronto, já tem um ponto comum. Um ponto comum e tal. Aí no fim ela me levou para fora, porque eu pegar outro táxi, porque eu não enxergava direito, sem óculos e tal. E aí a gente estabeleceu, daí dizendo, puxa, eu posso até passar lá em casa para eu te trocar essas, sei lá como é que chama esse negócio aí. Ataduras, né? Aí eu digo, mas eu preciso do endereço e tal. Aí, alguns dias depois eu digo, puxa, será que eu vou lá? Mesmo que eu já tinha trocado tudo, porque eu fiquei, né? Por quê? Porque eu tinha lido um texto bíblico naquele dia. Naquele dia, o texto bíblico daquele dia, por causa da leitura sistemática que eu faço da Bíblia, era o Salmo 16. O Salmo 16 me apontando aqui que Deus, né? Deus está no cuidado de tudo. Ele diz, ó, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Ele diz, tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho, meu futuro está nas tuas mãos e tu diriges a minha vida. Amém. Então, quando eu fui ver isso, poxa, até o acidente ele dirigiu. O que aconteceu de bom? E aí eu encontrei uma moça que eu fiquei assim pensando, eu fui lá e o que aconteceu? 2 semanas depois a gente começou a namorar. Encontrei o meu primeiro amor. Graças ao desastre. Exatamente. Aí se vê, os traços e os caminhos de Deus são perfeitos. Mesmo que para nós às vezes parece impossível. Mas isso vai mais longe essa história. Essa minha esposa, infelizmente, foi falecer de câncer, né? E aí eu voltei ao Salmo. Aliás, toda a vida ao Salmo, eu digo, puxa, mas e agora? A resposta que ele me deu é isso, meu futuro está nas... Bom, aí eu digo, meu futuro está nas tuas mãos. E ele me deu outra esposa. Então, mais uma filha hoje, então tenho 3 filhos com a primeira, mais uma filha com a segunda. Deus não abandona, não. Ele está no controle. E o meu Salmo 16 até hoje é o salmo da minha vida. E gremista. Com certeza. Bom, professor, nós estamos encerrando essa entrevista. Foi um prazer estar aqui contigo, na sede nacional, no nosso programa da SBB TV. Espero tê-lo mais vezes. Tá se certo, Deus permitir, conforme o nosso salmo. Será um prazer. E eu
Quero dirigir-me a todos que estão ouvindo, por favor, se puderem, de alguma forma, se engajar com a causa da Bíblia, por favor, porque há muitos que não têm esse consolo bíblico que nós temos. Amém. Eles não conhecem a palavra, se apegam a outras coisas e morrem desesperados. Nós queremos que as pessoas se engajem com esse Deus encarnado, que aqui também aparece nas Escrituras de uma forma tão clara, tão simples e tocante ao coração e transformador. Então, isso que nós precisamos realmente, perfeito, mais e mais, perfeito, pela causa da Bíblia. E eu vou encerrar justamente falando dela, que é a nossa personagem principal, a causa da Bíblia. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16, 17 e acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Que a graça do Senhor esteja com você. Obrigado. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.